dando seguimento à nossa aula sobre pneumática, com a utilização do simulador, né, da Festo. Hoje a gente vai fazer um circuito básico de eletropneumática. Tá? Primeiramente a gente vai construir o circuito mecânico, né? A gente vai utilizar aqui na biblioteca cilindro de dupla ação. Cliquem 2 vezes com o esquerdo, arrastem, posicionem. Vamos utilizar, como indicado aqui, uma válvula de 2 posições, 5 vias. Cliquem 1 vez com o esquerdo e arrastem. Vou ampliar um pouquinho aqui. Então o que acontece? Essa válvula de 2 posições, 5 vias, ela tem que ser de acionamento elétrico e desarme elétrico da direita. Então clico 2 vezes com o esquerdo em cima dela e nessa posição aciono como válvula solenoide em arme. E aqui em válvula solenoide, né, acionamento elétrico, desarme. Ok. Vou precisar também de uma alimentação, clicando com o esquerdo, de alimentação do ar do compressor, que envolve lubrefio. Faço a conexão das mangueiras, que aqui é o circuito mecânico. Quando ficar verde, clico com o esquerdo até a posição 4, uma mangueira. No avanço do cilindro e no retorno do cilindro, clico e conecto a segunda mangueira. Em relação ao compressor, clico aqui e conecto na posição 1. Lembrando que a posição 3 e 5 são o escape do ar da válvula, né? Que é para a liberação do ar para a atmosfera à medida que funciona o circuito, né? O que eu vou fazer aqui? Para demonstrar melhor, aqui na imagem tem exemplos de válvulas solenoide de acionamento elétrico apenas no arme. Então aqui, ó, como indicado na simbologia, quando chega o sinal elétrico, arma a válvula solenoide. Quando não tem passagem de corrente elétrica, ela desarma por efeito de mola. No nosso caso, tanto o avanço como o retorno é por arme e desarme elétrico. Então o que acontece? Nessa parte aqui da válvula vai sair 2 fios, né? Como indicado aqui na simbologia. Vai ter um fio positivo e um negativo. Então aqui geralmente a intenção 24 volts. Tá? Feito aqui o circuito mecânico, a gente parte o circuito elétrico. Então primeiro, né, a gente tem que colocar aqui conexão elétrica em 24 volts, polaridade positiva em cima. E aqui conexão elétrica 0 volt, que é o negativo, na parte inferior. Ok? Então o que representa assim? Aqui é a alimentação da fonte. A fonte vai fornecer energia com sinal positivo em 24 volts e o sinal negativo em 0 volts. Tá? Vamos precisar de um contato aberto. Deixa eu redistribuir melhor aqui. Um contato normal aberto. Então o que a gente vai colocar aqui, né? No contato normal aberto, a gente clica 2 vezes em cima dele com o esquerdo, né? Nesse caso aqui, vamos colocar nessa posição e vamos utilizar para esse circuito um rolete fim de curso, que a gente vai posicionar no final do avanço do cilindro, só que de acionamento elétrico. E vamos etiquetar ele, dar nome em FC1. Ok? Vamos precisar também de um botão de acionamento elétrico, aqui da biblioteca, que a gente pode clicar 2 vezes em cima dele com o esquerdo e nomear ele como botão B1 elétrico. Ok?
precisar também da solenoide. Deixa eu achar aqui. Aqui vamos precisar de uma solenoide elétrica, que ela representa, nesse caso aqui, o arme da válvula, e vamos precisar de uma segunda, que representa aqui o desarme, tá? Essa primeira solenoide, eu vou clicar 2 vezes com ela, com o esquerdo no mouse, né, e nomear ela como Y1. Aqui na válvula solenoide, aqui no circuito mecânico, porque o que acontece aqui? A gente vai fazer um circuito mecânico e elétrico e interligar eles com a ligação elétrica. Clicamos aqui no arme 2 vezes com o esquerdo e etiqueta com Y1. O que significa? Que os 2 fios aqui, o positivo e o negativo, está interligado no circuito elétrico aqui em Y1. Então essa solenoide é para o arme. A segunda aqui, que é no desarme, eu etiqueto como Y2. Logo, na segunda solenoide, confirmo em Y2, clicando com o esquerdo no mouse e confirmando. Ok? Como é que eu vou fazer a ligação elétrica? Na fonte alimentadora, que fornece a energia, em 24 volts, vai ter 2 fios, um positivo e um negativo. No fio positivo, eu interligo na parte superior do botão elétrico, um fio elétrico. Na parte inferior, no negativo, eu interligo na parte superior do botão elétrico. O que significa aqui essa parte do fio? Que aqui em Y1, que é onde saem os 2 fios, eu vou interligar na parte inferior do botão elétrico a polaridade positiva. E na parte inferior, eu pego esse fio de polaridade negativa e interligo com o negativo da fonte. Ok? Dando uma ajustada aqui. O rolete fim de curso elétrico, eu tenho que posicionar ele no cilindro. Clico 2 vezes com o esquerdo no cilindro, né? Editar etiquetas, né? Esse cilindro é curso de 0 a 100, então eu coloco a etiqueta, que é interligar ele com o rolete fim de curso. Então eu chamei o rolete fim de curso de FC1, confirmo aqui. Ele vai estar posicionado aonde? Que é onde eu vou montar ele na parte mecânica, esse fim de curso elétrico. Quando o cilindro avançar no avanço máximo em 100 milímetros. Então, como está indicado aqui, quando o cilindro avançar no final do curso, ele vai pressionar esse rolete e vai liberar sinal elétrico. Seguindo aqui no circuito elétrico, eu tenho que conectar outro fio na polaridade positiva no rolete fim de curso até a polaridade positiva aqui da fonte ou na parte superior no cilindro. Relembrando, o ponto preto é muito semelhante da parte do circuito mecânico. O ponto preto é como se fosse um T elétrico ou união de 3 fios. Okay? Na parte negativa, na polaridade negativa, no rolete fim de curso elétrico, coloco outro fio, né? Na polaridade positiva da solenoide Y2, lembrando, sai 2 fios aqui, então o fio positivo conecto com a parte inferior do rolete fim de curso e a polaridade negativa conecto com a fonte. Ok? Então, o que tem que acontecer com esse circuito? Né? Depois que eu ligar a geral, a alimentação da corrente elétrica, quando eu apertar esse botão, vai acionar a solenoide Y1, que é os 2 fios de conexão com a elétrica.
Quando chegar a energia elétrica, essa posição da esquerda vai para a direita, o ar passa do compressor para o lado esquerdo, o cilindro avança. Quando o cilindro avançar, né, no final do curso de 100 milímetros, vai pressionar o rolete FC1, que vai liberar a energia elétrica em FC1 e acionar a solenoide Y2, que faz o retorno da solenoide e o ar entra por aqui e faz o cilindro retornar. Ok? Então, nesse caso aqui, se a gente colocar um texto, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui não. Né? Então, o que acontece aqui? Tem na simbologia, né, por exemplo, se eu nomear esse cilindro como cilindro A, quando o cilindro avança é A+, quando o cilindro recua é A-. Então, nesse circuito, quando eu aperto uma vez um simples toque o botão elétrico, o cilindro vai avançar, pressiona o rolete elétrico fim de curso e o cilindro retorna. Então, para cada ciclo, porque é ciclo único, para cada toque do botão B1, o cilindro avança e recua. Mais um toque de botão, o cilindro avança e recua. Reparem, né, que nesse circuito aqui é um circuito eletropneumático, onde na esquerda é o circuito mecânico, onde as linhas são as mangueiras pneumáticas, e na esquerda o circuito elétrico, onde os fios são interligados aqui com a solenoide de arme Y1, que sai 2 fios positivo e negativo de 24 volts, e no desarme 2 fios em polaridade positiva e negativa. Então, seguindo aqui na nossa simulação, né, pressiona o play, iniciar, ok, sim, né? Então o ar, sem armar o cilindro, está pressionando o cilindro no recuo. Quando eu pressiono aqui, como indicado no indicador, o botão, reparem que o vermelho é a passagem de corrente elétrica, o cilindro avança e retorna. Então, pressionei, o cilindro avança e reparem, pressionou o fim de curso elétrico. Quando eu tirei o dedo do botão, porque o que acontece? As duas solenoides não podem estar armadas ao mesmo tempo. Então, para fazer o cilindro recuar, eu tenho que tirar o dedo do botão, que é para o retorno por mola. Lembrando, todo esse circuito elétrico, o botão e o rolete fim de curso, são puramente elétricos e o cilindro retorna. Né? O rolete fim de curso está posicionado ao fim dos 100 milímetros do avanço. O Y1 e o Y2 representam os 2 fios que saem na solenoide. O Y1 na polaridade positiva e negativa e no Y2 na polaridade positiva e negativa. Assim como cada linha aqui no circuito elétrico representa um fio elétrico. Ok? Então, cada vez que eu aperto o botão é um ciclo, um simples toque, o cilindro avança e retorna. Mais um toque no botão, o cilindro avança e retorna. Então aqui está representado o circuito básico de ciclo único em A+, ou A-, que é o que? O cilindro avançar e recuar em cada toque de botão, representando um circuito eletropneumático, né? Onde é representado sempre desse esquema, na esquerda o circuito mecânico e na direita o circuito elétrico, que estão interligados em Y1 e Y2. Ok? Encerrando aqui a simulação no quadrado, né? Lembrando, para salvar circuito, sempre em salvar como. Ok? Na minha pasta em particular, área de trabalho, exemplos pneumática, né? E no nosso caso, circuito 5, ok? Então,
Com isso, a gente finaliza a aula 6 de pneumática, né, que aqui foi apresentado o circuito básico eletropneumático de avanço em ciclo único a mais e a menos. Ok? Obrigado pela atenção a todos. Né? Boa noite a todos.